Olá, eu sou Noemi Carneiro. Você está no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 3 e hoje vamos retomar a partir do verso de número 25, lembrando que nós estamos conversando a respeito das explicações do apóstolo Paulo nesta carta magnífica a respeito da graça do nosso Deus. Graça que nos declara inocentes da culpa que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Então, nós vamos ler aqui o verso de número 25, que diz o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele está falando que Jesus é o único que nos justifica. Cristo colocou-se no nosso lugar, pagou o preço da morte por nossos pecados e dessa forma ele satisfez completamente as exigências de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário traz o perdão dos nossos pecados, traz a redenção e a liberdade de que nós precisamos em Cristo. Verso 26 diz: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha Paulo demonstrando aqui que Deus perdoou todos os pecados da humanidade através do sacrifício de Jesus. E nós pensamos que como então acontece com aqueles que viveram antes de Cristo, aqueles que viveram no Antigo Testamento? Esses que viveram no Antigo Testamento, eles aguardaram com fé a vinda do Messias. Então eles foram salvos, embora não conhecessem Jesus, nem os detalhes da vida de Jesus aqui nessa terra, né? Mas nós, os crentes, que podemos dizer somos do Novo Testamento, que sabemos os relatos da palavra de Deus, que Deus amou o mundo de uma maneira tão incrível que mandou o seu único filho, lembramos de João 3,16, e dessa forma nós podemos e devemos depositar toda a nossa confiança nesse Deus bondoso, que tem um cuidado das nossas vidas com um amor tão grande, tão especial, que mandou o seu único filho para nos resgatar. Verso 27 diz: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Bem, o que é a obediência? A obediência é um fruto que aparece de forma natural na vida daquele que crê e confia em Deus. Nós somos justificados mediante a redenção. A nossa culpa, ela foi resolvida já na cruz do Calvário. A nossa natureza pecaminosa, Jesus levou sobre si lá na cruz. Dessa forma, então, somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Já que nós vimos que o problema está na nossa natureza, então Jesus a levou. Não dá para a gente ter as boas ações como, digamos, o objetivo da nossa justificação. Não, isso não resolve nada. A solução do nosso pecado está na graça de Deus. Ele que enviou seu filho. Ele foi quem decidiu, né, morrer, pagar o preço para a nossa redenção, o preço da nossa redenção. Então, o que acontece é que
quando, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, nós somos justificados pela sua graça, nós passamos a obedecer, não para alcançar salvação, não para termos méritos, mas para agradecer a Deus, o coração que reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é tão grato, que ele passa a agir em obediência. Obediência a esse presente maravilhoso, esse dom gratuito de Deus, a fé e a salvação em Cristo Jesus, obtida lá na cruz do Calvário. Isso foi de forma gratuita para nós, né? Mas para Jesus custou a sua vida, custou o seu sangue. Então nós somos salvos somente por confiarmos naquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E às vezes parece assim, mas é só isso que eu tenho que fazer para ser salvo? Sim, você precisa crer e aprender a confiar nas promessas do nosso Pai. Ele disse que os seus pecados estão cancelados na cruz, então a partir do momento que você crê nisso, seus pecados estão cancelados. O verso 29 diz: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. O Paulo só está afirmando aqui para aquela igreja que era composta desses dois grupos, que Deus é Deus de todos. E a salvação foi preparada para todos e é alcançada por aqueles que entendem e por aqueles que recebem através do Espírito. O verso 30 diz: visto que existe um só Deus, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Paulo responde: de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. A fé não anula a lei. Guardamos a lei porque Deus mandou. Tudo que Deus pede, ele tem um princípio, é para o nosso bem. Você já viu que as pessoas colocam uma cerca para proteger a sua propriedade? É desta forma. A lei, ela ela é uma cerca para nos proteger. Dessa forma, não sermos atingidos. Então, quem obedece aquilo que está na palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, quem obedece os princípios prescritos na palavra que Deus requer, entenda bem que isto é para a sua segurança e para o seu bem. Então, nós concluímos dessa forma, o capítulo ele termina mostrando, né, que não pode haver nenhuma exaltação própria, né? Tem vanglória? Não, porque essa justiça, ela vem pela fé. Aqueles que experimentam essa justificação, aqueles que têm esse entendimento, viverão essa vida que Deus pede, uma vida de obediência, uma vida que agrada a Deus. Mas isso só é possível através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita nos nossos corações. E as promessas de Deus, que quando nós caímos, Ele estende a sua mão e Ele nos levanta, porque Ele nos quer próximos a Ele. Então, nós concluímos que todas as pessoas do mundo que vivem ou já viveram, pecaram. Mas a única exceção foi Cristo, né? De resto, todo mundo entra nesse barco. Somos pecadores. E o que é necessário fazer para nos livrarmos da consequência do pecado? Precisamos da glória de Deus, precisamos do seu agir em nós, precisamos de Cristo, que nos resgatou. E o que nós temos que fazer é entregar a nossa vida a Ele. Reflita nisso. Deus te abençoe.